Salve, gurizada! Vamos falar de Inter? Porque lá na imprensa paulista se diz que Cuéllar tem um acerto com a equipe do Corinthians e com isso pode ter caído por terra o acordo que existia entre Alessandro Barcelos e também o colombiano. Também nesse vídeo eu te falo sobre o provável Inter que encara amanhã o Santos na Vila Belmiro. A gente tem desfalque importante, tanto na defesa quanto lá no ataque. Então eu estou te trazendo tudo aqui nesse vídeo, então fica ligado, porque a partir de agora eu te conto todos os detalhes. Mas antes, vamos falar da KTO, KTO que é minha parceira também aqui do canal da Rádio Inferno, então vai lá na KTO, te registra utilizando o promo code INFERNO para te ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Bora lá então, vamos falar de Inter, vamos falar sobre primeiro dessa questão do Cuéllar, né? Cuéllar, muito se diz lá na imprensa paulista que já tem um acerto verbal, um acerto sobre o salário do Cuéllar com o Corinthians, e isso aí cairia por terra. A informação até que o colega lá da Grenal, lá o Bruno Abschecker, trouxe de um acordo do Inter. Ele cravou a informação que o Inter já tinha tudo acertado com o Cuéllar e assim como o Ener Valencia, ele seria reforço nesse meio da temporada. Bom, vamos falar sobre isso porque o que se traz da imprensa paulista é que o Corinthians está negociando com o Rojas, está negociando com o Michael e também com o Cuéllar. E aí ele teve um acerto, né, o representante do Cuéllar com o Corinthians, então está tudo acordado entre as duas partes, só falta realmente o pagamento da equipe paulista para o Al Hilal. E aí pega um pouquinho para mim, tá? Minha informação, assim, o que eu tinha pelo menos sobre tudo isso é que realmente, né, tinha um acerto verbal entre Alessandro Barcelos e Cuéllar. O Barcelos naquela entrevista, vocês vão lembrar que ele deu lá no CT Parque Gigante para a imprensa depois da volta dele da Europa, onde ele tinha um acordo com o Arangues, onde ele tinha um acordo com o Luiz Adriano. Quando se encerrou aquela coletiva, ele foi perguntado por algum colega, agora eu não vou me lembrar qual, sobre a questão do Cuéllar. E o Cuéllar, tá tudo certo? Vai vir? Ele falou, olha, nem tudo tá tudo certo. A gente pode ter um acerto com o jogador, mas eu não posso cravar aqui alguma coisa, não tem nada assinado com ele. Ele é jogador do Al Hilal, mas não posso aqui cravar algo que esteja acertado. Nunca tá tudo acertado. Sempre falta alguma coisa, pode chegar algum clube e levar o jogador. E é o que está acontecendo nessa situação. Por quê? Porque o Corinthians está disposto a pagar o valor que o Al Hilal gostaria. Se diz que o Al Hilal gostaria de 5 milhões de dólares. Não sei realmente se o Corinthians vai chegar nesse valor, mas pode chegar mais do que o Inter propôs pelo Cuéllar na primeira janela do ano. O Inter ofereceu ali para o Al Hilal, se não me engano, 2 milhões de dólares na época. O Al Hilal descartou porque sofre com transfer ban, então não seria bom para a equipe do Al Hilal perder ele. Perderia uma peça muito importante, não poderia repor essa saída. E agora sim, o Al Hilal está livre do transfer ban, vai poder contratar jogadores. Para vocês terem noção, vocês devem saber que o Al Hilal gostaria de contar com o Messi, né? Se diz que o Al Hilal fez uma proposta até para contratar o Messi, mas o Messi gostaria primeiro, né? O plano A do Messi é ir para o Barcelona, e isso aí brecou um pouco o negócio, mas só para vocês terem noção do poder financeiro que o Al Hilal tem. Então, dinheiro por lá não é problema, mas mesmo assim eles querem uma quantia bacana para poder liberar o Cuéllar, que tem contrato até o meio do ano que vem ainda com a equipe árabe, então muito difícil que o Inter consiga a liberação desse jogador de graça, principalmente agora que o Corinthians está na parada. Não acho que esteja tudo certo como a imprensa paulista traz, até acho que pode ser alguma coisa de cortina de fumaça, né? Pelo momento que vive o Corinthians, acho que também tem essa questão e é válido a gente colocar aqui, porque o Corinthians não vive um bom momento, o Corinthians vive um momento bem conturbado por lá. Agora conseguiu uma classificação em cima do Atlético Mineiro que deu uma apaziguada, mas quando começou a surgir essas informações de Cuéllar por lá, a gente viu que o ambiente não era bacana, então pode daqui a pouco ter uma cortina de fumaça nisso tudo, até porque o Corinthians sai de um time que não tem dinheiro para contratar Rojas, Michael e Cuéllar. Acho meio estranho, mas enfim, vamos ficar ligados. Qualquer nova atualização sobre esse assunto eu vou estar trazendo aqui para vocês, tá bom? Vamos falar também sobre Inter amanhã. O Inter que tem um retorno importante do Alan Patrick. Eu acho que é o principal retorno, né, para essa partida. A gente também tem Bustos, tem Rômulo voltando. O Rômulo não jogou porque tinha jogado a Copa do Brasil pelo Atlético, mesmo com a situação do Gabriel Barros, que tinha jogado pelo Ituano. O Gabriel Barros é uma opção, mas o Rômulo estava aí brigando por titularidade, então daqui a pouco o Rômulo pode retornar já nessa partida contra o Santos, amanhã às 21 horas lá na Vila Belmiro, como titular. Mas tem Bustos também, aí o Mano tem aquela questão da hierarquia, não sei mais o que, então daqui a pouco a gente pode ver o Bustos retornando para a equipe titular e com o Rômulo à disposição, mas no banco de reservas.
A gente não vai ter o John, é importante ressaltar isso, porque a gente perde o John por ele estar emprestado pela equipe do Santos ao Inter. O Inter pagou 1.200.000 pelo empréstimo do jogador. Para adquirir o John de forma definitiva, o Inter vai ter que pagar 4,5 milhões de reais no final da temporada. Esse é o valor que está fixado, informação da Revista Colorada. Então, esse é o valor que o Inter, se quiser contar com o John lá no final da temporada. Vamos ver o que ele vai performar até o final da temporada. Mas o que a gente viu do John até o momento é muito bacana mesmo. O John, pelo jeito, pode assumir essa titularidade depois de muito tempo, depois de o Inter muito ter problemas no gol, né? Parece que o John tenha sanado isso, mas a gente tem que dar um pouquinho mais de tempo, vamos ver o que ele vai produzir até lá. Mas para essa partida é Kehler no gol. Eu sei que vocês têm bronca, eu também tenho bronca com Kehler, mas é o nosso goleiro para essa partida contra o Santos, então a gente vai ter que apoiar, né? É apoiar por conta do momento que o Inter vive. Tem mais retorno, tem o retorno do Luiz Adriano lá no ataque. Eu queria falar do ataque porque a gente não tem Pedro Henrique. O Pedro Henrique tem uma lesão, né? Ele está sentindo, na verdade, não sei se a lesão se confirma, não sei se o Inter vai confirmar daqui a pouco mais uma lesão no tendão esquerdo. O Pedro Henrique levou uma entrada muito dura na partida contra o Bahia. Ele levou uma entrada muito dura e ficou sentindo o tendão, ficou com bastante dor e foi no sacrifício para a partida contra o América Mineiro. Jogou até onde conseguiu, quando ele sentiu muitas dores, quando ele sentiu muitas dores, ele acabou pedindo para sair, tanto que entra Jean Dias no lugar dele. A gente até não entende naquele momento, mas é porque o Pedro Henrique realmente não estava 100%, foi no sacrifício e atuou contra o América Mineiro ali, o que deu. Tanto que foi um dos autores dos gols, que no final das contas não valeu nada, mas por isso que o Pedro Henrique, por isso que o Pedro Henrique não terminou a partida, então, contra o América Mineiro e não viaja para São Paulo, não viaja para encarar a equipe do Santos. O mais natural que aconteça é que a gente tenha lá no ataque Wanderson e Luiz Adriano. Luiz Adriano recuperado do choque que sofreu contra a equipe do Bahia também e não deixou ele à disposição para o jogo contra o América Mineiro. Então agora Luiz Adriano deve retomar a titularidade aí ao lado do Wanderson. Vamos projetar esse time então? Vamos lá. No gol, Kehler, lateral direita, Bustos ou Rômulo. A zaga deve ser composta aí daqui a pouco por Vitão e Nico Hernandes. Na lateral esquerda a gente deve ter o René. No meio campo a gente vai lá com Baralhas, né? O Campanharo não está à disposição, está suspenso, então Baralhas, Johnny, Carlos de Pena e Alan Patrick. E lá no ataque daí a gente fecha com Wanderson e Luiz Adriano. Essa deve ser a equipe que vai encarar o Bahia não, o Santos amanhã na Vila Belmiro às 21 horas. E claro, né, a Rádio Inferno vai estar fazendo a cobertura no nosso espaço, né, no espaço KTO ali, trazendo tudo a partir das 19 horas, então fica ligado aqui no canal. E claro, antes de encerrar esse vídeo, não esquece, vai lá na KTO, te registra utilizando o promo code Inferno para te ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Não esquece, deixa o like, compartilha esse vídeo para que chegue mais colorados e te inscreve no canal. Eu volto com mais informações quando a gente tiver qualquer nova atualização de Inter. Ó, esse é o cenário do vídeo de hoje. Valeu, tamo junto e é o Inter.